Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho sem censura desse meio de semana. E digamos, um meio de semana mais chato com a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, 22 anos depois. Antes da gente começar esse franguinho, para a gente colocar e servir na mesa para vocês, deixa eu fazer aquele pedido para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse link, comentar bastante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e compartilhar com mais pessoas. É importante para a gente dividir esse franguinho com mais pessoas. Hoje eu estou com o Rodrigo Gino, com o Ailton Amalfi, também com o senhor mestre Luiz Carlos Quartarolo, que avisou. Com essa bolinha, né? Com essa bolinha não dava, né, seu Quarta? Não dava, né? Não dava. Tava meio cantada essa pedra. E não precisa ser pitoniza para isso, né? Era só olhar o que a gente jogou contra a Venezuela, né, Ale? Exatamente. Nossa, o jogo foi medonho. E aí, Gini, você também já estava cantando essa pedra? Olha, diante do que havia sido a partida com a Venezuela, eu imaginava e me assustei com a falta de tudo, né? Faltou futebol, faltou capacidade do treinador, faltou tudo. A situação é muito mais grave, falta lateral, impressionante como é que o Brasil, que já foi referência, né? Quantos e quantos laterais craques nós tivemos e hoje você não tem jogadores, pelo menos de grande potencial para a posição, que você diga que vão vingar. Enfim, é o retrato de um momento que preocupa. A seleção brasileira já não assusta ninguém há muito tempo e caminhando nessa direção, pela primeira vez a gente vai chegar lá nos Estados Unidos, México, Canadá, etc., sem essa história de o Hexa vem, porque o Hexa não vem, não. Amalfi, o que assusta um pouco é o desempenho individual dos jogadores também, né? A gente vai falar da parte coletiva, mas individualmente os jogadores não estão bem, né? Nem aqueles que a gente esperava muito. Ontem é o tipo do jogo que a gente fala assim, quem jogou bem? Ninguém jogou nem mais ou menos ontem. E o estilo de jogo do Fernando Diniz requer treinamento, repetição, e ele não vai ter esse tempo. Eu já estou propondo aqui naturalizar o Soteldo, entendeu? Porque nós estamos precisando de um jogador assim. Vamos naturalizar o Soteldo. Pelo que ele jogou ontem, eu naturalizava ele hoje. Mais um festeiro, né, Quarta? Seu Quarta, a gente é claro que a questão de jogar no dinizismo, né, precisa realmente de treino, porque é diferente e tal. E deu para perceber que os jogadores estão incomodados pelas entrevistas, né? Da maneira de jogar, tal, que leva tempo. Eu percebo, por exemplo, o Casemiro parece que não está muito confortável com o formato de jogo da seleção. E mais uma coisa, né, Ale? Nós somos de uma época, uma geração anterior à sua, né? Eu posso até colocar o Amalfi, o Gini, o Toné, tanta gente que participa aqui do Franguinho nisso, e você ouvia muitos jogadores. E hoje você ouve o capitão, então sobra para o Casemiro explicar tudo, né? Como se ele fosse o porta-voz do Diniz. E a segunda partida que ele é obrigado a passar lá na coletiva ou depois do jogo e falar sobre... E o Casemiro, primeiro, que ele não tem essa facilidade de explicar as coisas, nem no campo, nem fora. Toda, né? Verve. Não tem essa verborragia toda. E daí ele fica daquele jeito lá. Eu acho que ele está mais incomodado de ter que dar tantas entrevistas em nome dos caras. Os caras tinham que falar. Ontem não o Neymar, né? Mas no jogo contra a Venezuela. Aliás, o Neymar, você vê como é que é a ironia da vida, né? E me desculpe se for humor negro, mas ontem ele preferia pelo menos um saco de pipoca na cabeça do que a contusão, com certeza. Saiu de muletas do estádio, infelizmente. Agora, é o tal negócio, né? O Fernando Diniz precisa de tempo para fazer o time adaptar ao seu esquema, a maneira que ele gosta de jogar. Eu detesto um time em que o goleiro bate mais na bola do que o meio-campo. Isso me irrita. Que os zagueiros jogam mais com a bola no pé do que os homens de meio-campo. Eu sei que é o futebol moderno, ok. Pode me chamar de conservador. Mas se ele não tem tempo, então ele tem que simplificar, gente. Tem que ser inteligente. Não adianta ficar inventando. O Gini falou dos laterais, né? E a gente tem uma inveja danada do Uruguai, né? O Vinha estava no banco, o Piquerez no banco, qualquer um dos dois seria titular da seleção brasileira, e o Bielsa começou com outro lateral esquerdo que foi bem pra caramba. Quer dizer, veja você, é o técnico ou é realmente a safra que é muito ruim?
Mas aí passa por tanta coisa que vale 10, 20 mil franguinhos e vira simpósio. O Brasil realmente perdeu depois de 37 jogos das eliminatórias. Isso é o de menos. O problema é como se perde. E perde-se muito mal. Isso que preocupa demais, né? É preocupante porque você olha para jogadores que, teoricamente, seriam titulares em qualquer clube brasileiro, que foram muito bem vendidos para o exterior, né? Os casos de David Neres, Rafinha, Antony. E você não enxerga nesses caras uma solução, você não enxerga nesses caras alguém que possa fazer um diferencial, até porque Neymar não vai jogar para sempre. Me assustou ontem, e também não é uma coisa nova, mas impressionante como é que falta no Brasil um jogador para jogar ali na intermediária, o cara com um pouco mais de inteligência. Porque acabou aquela era do volante butineiro, aquele cara que só batia, né? O volante hoje no futebol moderno tem uma presença ofensiva, tem uma qualidade de jogo um pouco maior, mas você olha para o Casimiro, olha até para o Bruno Guimarães e não vê aquele cara que consegue meter uma bola com competência, abrir o espaço, aparecer como opção para municiar esse tanto de atacante que tinha. Né? Chegou uma hora ontem que o Brasil tinha 4 atacantes, funciona no Fluminense do Diniz, só que ele tem um jogador, por exemplo, como o Marcelo, que é um cara que tem esse toque de bola, que tem essa capacidade de surpreender. Eu fiquei pensando ontem, vendo o jogo, poxa, será que um Lucas Moura, de repente, não tinha chance nesse time? Né? Pelo que ele mostrou, né? Principalmente na Copa do Brasil, agora ele tem mostrado no São Paulo, é um cara que consegue abrir espaço com um pouco mais de inteligência. Falta esse jogador. Então fica aquela ligação direta, fica aqueles 4 atacantes lá na frente, os volantes e todo mundo aqui atrás, e aquela zona morta ali na intermediária, que deveria ter alguém para criatividade, não tem. O Lucas Moura é uma boa questão. Poderia ter sido lembrado. Agora, eu acho que foi até o Quartarolo que falou no outro franguinho. O Veiga, ele não é nenhum Ailton Lira, ele não é nenhum Djalminha, ele não é nenhum Alex. Mas por que leva um cara como ele, que tem uma característica totalmente diferente, que faz essa ligação que você está falando, Gil, e coloca ele para jogar 8 minutos? Você é para fazer isso, para quê? Né? E como o Quartarolo falou, na terminologia moderna, ontem o jogo do Brasil ficou no primeiro terço do campo, né? No primeiro terço do campo. A bola ficou muito mais com o goleiro do que com o Richarlison, com o Gabriel Jesus, com o Vinícius Júnior. Então, quer dizer, aquele vazio. A seleção sem nenhum punch, com o Neymar, o punch já era pequeno, né? A gente sabe, lutador de boxe, quando tem punch, o adversário sente. O adversário sentia que o Brasil não tinha nenhum punch e fez o que quis. E o futebol virou novena, né? Porque o cara faz o terço lá e a gente ajoelha e sofre aqui, né? Muito boa, muito boa. Eu não sei se o Lucas Moura seria a solução para os nossos problemas, assim. Eu ainda acredito muito na questão do nível de enfrentamento. Ele está jogando aqui, mas ele estava na Europa, ele não estava jogando, né? Por que ele não estava jogando? Alguma coisa tinha, né? Não convencia lá. Eu acho que a questão também, assim, na seleção, os caras dão uma relaxada absurda, assim, absurda. Tipo, o que o Vini Júnior e o Rodrigo jogaram, eles não jogam isso no Real Madrid, a gente vê. O que não jogaram, né? O que não jogaram. Falar a mesma coisa. Tipo assim, por que isso acontece? Por conta do formato de jogo da seleção, a acomodação, seleção, tanto faz. Lá que eu preciso jogar, será que é isso que passa na cabeça deles? Acho que isso tem que ser discutido. Ainda não tem um exame feito do Neymar, né? A gente está gravando aqui às 10 horas da manhã de quarta-feira, né? O jogo da seleção foi na terça-noite, mas muito se fala, não sei se vocês receberam nos grupos aqui, nos meus grupos se fala muito em LCA, que daí isso é de 8 a 9 meses parado. Né? Como é que a gente vai viver, né? Por mais que o Neymar não esteja no seu maior momento, ou melhor momento da carreira, ainda é o melhor jogador da seleção brasileira, né, seu Quarto? É preocupante porque se anunciarem uma cirurgia não vai surpreender a ninguém, né? A maneira como ele pisou no gramado e torceu aquele joelho lembrou aquelas contusões do Ronaldo Fenômeno, né? Negócio triste. Ele não vinha jogando nada, ele já não vem jogando mais do lado esquerdo porque ele não tem mais a força, o arranque que tinha antes. Ele estava fazendo um levantamento aqui, que na verdade não fui eu que fiz, né? A imprensa toda está fazendo, eu vinha fazendo umas compilações aqui, e são 141 jogos desde 2014 que ele não consegue entrar em campo. Ou seja, são praticamente 3 temporadas, tudo isso por contusão.
Ele é um jogador de vidro? Não sei. Ele chama muito a falta pela maneira de jogar? Ontem, por exemplo, ele começou como um volante, começou muito atrás. Quem sabe seja uma intervenção divina, como foi em 94, que arrumou por contusões Aldair e Márcio Santos e foi uma dupla sensacional da zaga do Brasil. Talvez seja bom para o Brasil aprender a jogar sem o Neymar. Está na hora, porque fica muito em cima dele, centralizado, e todo jogador que recebe a bola tem que dar para o Neymar. Se vira, Neymar. Agora não, agora talvez seja um jogo mais coletivo. Talvez seja bom para o Brasil. Eu continuo dizendo, classificar vai. Mas olha, nós estamos junto com a Venezuela na classificação, hein, gente? O último título do Brasil foi sem o Neymar, né? Foi. 2019, a Copa América. Não foi um super futebol, mas foi um bom futebol. Na final jogou bem, né? A final foi muito boa para a Argentina. E aí, Vini, quem seria o seu substituto? Contra o Peru, né? Foi contra o Peru a final. Eu falei do Lucas Moura como opção até, como um cara para estar no banco, não é solução de problema. Eu digo assim, a característica do jogador que de repente falta. Agora, você enxerga, você olha para as opções, você olha para quem está por aí, não consegue enxergar alguém que faça, que tenha um pouco de versatilidade, inteligência no mesmo nível para cumprir esse papel com mínimo de dignidade. Tem um ditado que diz, né? Eu acho que lá em Piracicaba, do Quartarolo, o pessoal fala assim também, que a dor ensina a gemer. Então, o Brasil tem que se virar com o que tem, né? Eu reclamo e acho complicado, quando eu falei em sequência de erros, é porque o pavão misterioso, né, o doutor Edinaldo, lá ficou enrolando essa definição do técnico, não deu ao Diniz a menor chance, por exemplo, de, em janeiro, ir ver jogo no exterior, estudar as seleções, estudar opções, quer dizer, ficou enrolando para definir quem que seria, e aí puxa um treinador que está assoberbado com o trabalho dele no Brasileiro, que não foi ver um jogo na Europa, que está caindo de paraquedas numa seleção, porque uma coisa é você ter uma experiência passada, é diferente, por exemplo, o Bielsa veio para o Uruguai, olha o currículo do Bielsa como treinador de seleção, em clubes europeus, etc. O Diniz está tendo uma primeira chance, e de repente está se queimando por causa disso. Então, eu fico me questionando, adianta trazer Ancelotti, adianta trazer Guardiola, Klopp, quem quer que seja, com essa seleção, com esse material humano que a gente tem, eu acho que você não consegue tirar nenhuma limonada do limão. Não, a verdade é que eles acham que vai vir o Sir Ancelotti, ou Lancelotti. Esse não vai vir. E o Ancelotti não vai dar jeito em nada. Aliás, será que o Ancelotti tem acompanhado os jogos? É uma pergunta que está no ar, né? Quem sabe ele consiga responder, já que ele desmente tudo. Olha, só uma coisinha ali, sobre o Veiga, né, que no outro jogo contra a Venezuela jogou só 2 minutos, né? Ontem jogou 8 minutos, né, Amalfi? Muito pouco. E quando o Neymar saiu, era para ele ter entrado, na minha opinião. Que dos meias ele é o mais ofensivo. Falaram no Gerson, que eu acho que às vezes faz bem essa função no Flamengo. Mas não pode você tirar o Neymar e botar o Richarlison achando que vai resolver, até pela função. E nós terminamos o jogo com Matheus Cunha, Richarlison e Gabriel Jesus. Não faz bom em ninguém, gente. Esses jogadores estão atravessando uma fase terrível. Não estou dizendo que são maus jogadores, mas talvez não sejam mais aqueles jogadores que a gente esperava que fossem na seleção brasileira. O Veiga poderia entrar e não jogar nada também, mas pelo menos o Diniz erraria tentando fazer o certo. Então ele ficou inventando. O Rodrigo também, não me venha dizer que o Rodrigo é um armador. Não é. Ele é um atacante. Sabe? O Tite já tinha cometido esse erro na Copa. Ele não consegue fazer essa função, essa transição que se pede. E ontem o Diniz disse, o responsável sou eu. Até muito legal, ele é o treinador. E faltou aquela... Ele não falou transição, falou uma outra palavra, que é sinônimo de criatividade. Ou seja, o time dele não tem. E os nossos laterais, que coisa, né? E que mais me dá inveja novamente do Uruguai. Eles deixaram o Arrascaeta no banco. Servia para nós também, ali. Sem dúvida. Era o cara que ia pensar. E ganharam sem Soares e Cavani, né? Tipo, não estão mais, né? E o que o De La Cruz jogou, hein? Esse cara é bom, né? Que é irmão Davi Luiz também é um senhor atacante, hein? Davi Luiz. Ele é irmão do Santos. Como é que é o nome do Santos? Ai, cara, fugiu o nome. Santos, que foi ótimo jogador, né? É um ótimo jogo. O Flamengo estava interessado nele, mas aí não conseguiu fazer negócio, né? Olha só. Do Carlos Sanches, né? Irmão do Carlos Irmão do Sanches, verdade, do Carlos Sanches. Baita jogador. Bom jogador. Ontem comandou aquilo ali de uma forma absurda.
Só para fechar esse assunto seleção brasileira, né? Vocês acham que há Vamos risco fechar a seleção? Vamos fechar já? Vamos. Acabou a seleção? Só o assunto. Quase, hein? Vocês acham que corre risco, né, de a gente sofrer muito nas eliminatórias? Porque, né, a gente imaginar que ia ser que nem a última passada, né? Brasil e Argentina nem precisando fazer um jogo para estar classificado para a Copa. O que você acha, Mal? Correr risco de ficar fora, acho que a gente não corre, não. Nós corremos risco de se irritar. Isso com certeza. Isso nós vamos se irritar muito. E quanto ao Ancelotti, só uma brincadeirinha aqui com o Neto. Vocês lembram que quando... O Ancelotti também, coisa que ninguém viu. Lembra quando o Neto estava vendido para o Napoli e até hoje o contrato não apareceu, hein, Quartarolo? Você deve ter feito muito isso. O Ancelotti é a mesma coisa. Ninguém viu o contrato, não tem uma conversa, não tem uma foto, não tem nada. O Ancelotti não vem. Isso parece uma brincadeira que se fazia antigamente, né? Quando o treinador mandava release e tal, dizendo fiz um estágio no Barcelona, fiz uma visita técnica do Barcelona, ele passava lá na sede, tirava uma foto na frente e isso era visita técnica, né? Mas o que é preocupante considerar que na próxima rodada dupla, na próxima data FIFA, nós temos Colômbia fora. Tudo bem, não tem sido a Colômbia que a gente se acostumou a ver, mas tem ótimos jogadores. Mas está mais para a Colômbia, né, gente? Imagina a Argentina no Maracanã com essa seleção. Colômbia é favorita. Barranquilla. Eita. Então tá pesado, puxado para a gente. Bom, mas a Argentina também está difícil para ela. Vai pegar o Uruguai em casa e o Brasil no Maracanã. Quer dizer, vai fazer mais 6 pontos, provavelmente. A gente só lamenta, mas olha, vai classificar, viu, Ale? Vai classificar. Agora, ontem, acho que o André Rizek falou isso, que está feliz da vida, porque toda vez que o Brasil vai mal nas eliminatórias, ele é campeão do mundo. Tomara. Mas tá longe. Vocês lembram aquele personagem do Chico Anísio? Agora vai, né? Amigos, obrigado pela participação do Franguinho. Muito bom bater essa resenha. Alezinho, antes de encerrar, eu queria deixar uma pergunta que eu fui dormir antes. Eu fui dormir no final do primeiro tempo ontem. Eu passei um tempo inteiro sem ver o Brasil dar um chute a gol, umzinho. Aos 23 do segundo tempo. A bola na trave, a falta, falta né? no travessão, Como é que pode isso, cara? Os caras ganham milhões. Os caras são os melhores do mundo, não deram um chute a gol. O silêncio responde, né? Porque o time não tem criatividade, o time tem os atacantes que eles ficam ciscando, né? Para mim, eles ficam ciscando, né? Eles ficam assim, ó. Só aqui, assim, ameaça que vai, não vai, ameaça que vai, não vai. Tipo, não tem objetividade, né? É um time sem objetividade. O objetivo é chutar pro gol? Não é. O objetivo é tentar um driblezinho e tal. Tem um vídeo circulando na internet aí, não sei se vocês chegaram a ver, de um torcedor do Boca falando sobre o Endrick no jogo Palmeiras e Boca da Libertadores, em que o Endrick está cara a cara com o goleiro, ele tenta puxar a bola de calcanhar. Vocês lembram desse lance? É só bater de pé direito. E aí o argentino fala assim, Endrick cara a cara com o goleiro. O que um argentino faria? Chutaria de qualquer jeito. Mas não, tem que dar uma brasileirada. Os brazucas tem que dar uma brasileirada. O que eu vou fazer? Uma chilena, sabe? Então ele fica fazendo isso, que o brasileiro gosta muito de enfeitar. E me vem muito essas coisas, assim, quando eu vejo o Neymar jogando, quando eu vejo o Vini Júnior agora e tal, quer sempre dar uma enfeitada naquele lance, quer deixar ele mais bonito, mais... Quando você vê um cara como o Cano jogando, né? O Cano é um jogador do toque só, né? Exatamente, assim. Então, assim, o jogo pode ser bonito, pô, a gente gosta, a gente, né, foi criado assim, né, o nosso futebol historicamente assim, mas com objetividade, né, aquele negócio do drible para frente, né, o Miller me falava muito isso nas peladas, assim, dentro da área, 2 toques, uma para matar a bola, outra está no gol, meio toque ele falava. Cara, é isso sim, e eu vejo essa falta de objetividade na seleção inteira, né? Vocês lembraram muito bem, é um tempo inteiro sem nenhum chute pro gol e com um chute numa falta de bola parada aos 20 e tantos minutos do segundo tempo. A gente tá falando de seleção. Quando ele bateu essa falta, né, Ale? Nossos companheiros, aliás, preciso avisar os narradores que transmitiram o jogo, que a gente sabe que o Valverde joga no Real Madrid. Eles falaram isso 25 vezes na transmissão. Que coisa. Ele joga no Real Madrid, eu já sei. E daí o Rodrigo meteu a bola na travessão. Faltou eles falarem, liguem aos sábados no ESPN para ver o Valverde. Né? Só faltou isso.
Aí o Rodrigo mete a bola no travessão, alguém fala assim, é o melhor do time. Não, gente, não jogou nada também, pelo amor de Deus. Eu acho que a nossa sorte, Ale, o brasileiro tem essa mania. Aliás, o Endrick perdeu a classificação do Palmeiras nesse lance. O Flaco Lopes dá a defesa do Rossi, né? A bola volta, ele dá para entrar batendo, ele tentou fazer uma firula de futebol de salão e perdeu o gol. Era para ser o segundo gol. Agora, a nossa sorte, a sorte do mundo, é que o Michelangelo não era brasileiro. Porque senão a Capela Sistina não seria o que é, seria Pichações. Cantinho da Série B, com Luiz Ademar. Amigos do Franguinho, conforme prometido na 31ª rodada, a 32ª rodada da Série B teve mudanças no G4. Afinal, os 4 primeiros colocados se enfrentaram nessa 32ª rodada. E olha, o Atlético Goianiense venceu a Ponte Preta. Técnico Jair Ventura, dos 11 jogos que ele trabalhou, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, levou o time para a 3ª colocação. E deixou a Ponte Preta, ao vencer a Ponte em Campinas, numa situação delicada. A Ponte Preta agora briga com a Chapecoense palmo a palmo para ver quem cai. A Ponte já saiu pintado, chegou o Brigatti e nada resolve. E o Atlético Goianiense ficou no lugar do Guarani. O Guarani perdeu para o líder Vitória por 2-0. O líder, e cada vez mais perto do título, Vitória. E o Guarani saiu na 5ª colocação. Segundo, continua o Sport. Terceiro, agora Atlético Goianiense. E quarto, o Juventude. Mas Guarani, Novo Horizontino e Mirassol, o trio paulista tá ali na cola. E a Ponte tem que tomar cuidado, hein? A Chape tá louca para sair da zona do rebaixamento e empurrar a macaca. É isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.